Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Estamos começando hoje o nosso primeiro dia do nosso jejum, 21 dias até que a casa esteja cheia. Ontem, domingo, foi o lançamento do nosso jejum. Se você ainda não faz parte do nosso grupo, o link está na bio aqui do Instagram, ou você pode me mandar uma mensagem no meu celular. O número do meu celular é prefixo 31, número 983073066, e eu vou mandar o link para você se conectar conosco, participar do nosso jejum. Você sabe, nós temos que falar a verdade. É o primeiro dia, mas já percebemos o fluir de Deus nesse jejum. Nós decidimos, oramos, os pastores, tivemos um tempo no início de fevereiro, nós jejuamos, oramos, vamos buscar a face do Senhor, e o Senhor falou ao nosso coração sobre a importância de sermos cheios do Espírito, Recebemos essa palavra do nosso líder, o pastor Aloísio, no final do ano, na nossa conferência de pastores, que esse é o ano da casa cheia. Mas você sabe, eu estava fui orar e fui perceber também que qual foi a primeira casa que Deus encheu. Mas antes disso, eu quero já cumprimentar aqui algumas pessoas. Nossa, muita gente, não vai ter como cumprimentar não, mas muita gente já está aqui conosco, que já está participando desse jejum. Glória a Deus, estão lá no grupo. Esse grupo, o objetivo do grupo do jejum é para você para você interagir conosco. Então hoje de manhã colocamos a confissão do primeiro dia. Você vai ler a confissão, você vai confessar. Nós estamos colocando lá também informações sobre o jejum. Por exemplo, cada dia ou cada semana, a ênfase, eu vou sugerir uma música para você. No final aqui eu vou orar com você, eu vou colocar depois essa música lá. Então, eu já estava com saudade dos irmãos do último jejum que nós fizemos. Nós estivemos aqui também numa live poderosa. E essa live vai ficar salva só 24 horas aqui no Instagram. 24 horas. Então você tem 24 horas para assistir. Amanhã, meio-dia, eu vou tirar essa live, vou subir ela para o meu canal do YouTube. Aí você vai poder acompanhar lá também. Glória a Deus, muita gente participando aqui conosco. Rudinei dos Santos, um abraço para você. Nosso irmão lá do interior do Paraná, homem de Deus. Tem muita gente preciosa aqui. A Denise também. Glória a Deus, participando conosco. Aleluia. Muita gente. Queridos, sejam bem-vindos. Pastora Camila disse que muita expectativa. O Borges aqui também está conosco. A Alessandra. Sempre as pessoas preciosas. A nossa irmã lá de Ipatinga também aqui marcando presença. Porangatu, sejam bem-vindos. Pastor João Paulo Alves lá de Angola. Glória a Deus. Verônica também está aqui conosco. E aí, gente, você está participando do jejum? O Júnior também está conosco. Aleluia. O Tiago Fraga, ontem conversei com ele. Seja bem-vindo. Tempo de muita glória. Aleluia. O pastor Adriano passou por aqui também. Glória a Deus. Charlene, muita gente preciosa. Pastor Renato, Felipe, pastor Edson Júnior, da Igreja Edificar. Seja bem-vindo, querido irmão. Você é uma bênção. Alguém que tem testemunhos de muita fé. Pastor Fernando também está aqui. Aleluia. Arthur Vieira, benção essa live. Glória a Deus. Miguel, estamos juntos. Pastor Matheus Moreira, olha só, abraço. Fabiane também lá de Neves, glória a Deus. Saudade de você também, Matheus. Irmãos, esse é o ano da casa cheia. Mas eu estava meditando na palavra e orando junto com os pastores da nossa equipe. E o que o Espírito falou comigo? Que nesse ano, nesse primeiro semestre, nós vamos jejumar, serão 21 dias. Mas eu separei o jejum em 3 partes. A primeira parte, a primeira semana do jejum,
nós vamos encher uma casa. Qual que é a casa que nós vamos encher na primeira semana? É a casa pessoal. Você sabe, os discípulos, eles experimentaram de casa cheia. Batismo de 3.000, 5.000. Mas você sabe onde o Senhor começou? O Senhor começou enchendo eles. Então, a primeira semana é um enchimento pessoal. A segunda semana, nós vamos orar e trabalhar para encher a célula. Então vão ser ministrações voltadas para células, oração na célula. Entrou aqui conosco também o irmão Sebastião, Reinaldo lá de Patinga. O Beto também, líder de célula da Videira. Seja bem-vindo, homem de Deus. Isso é uma bênção. E aí, a terceira semana, nós vamos orar para encher a casa. E aqui na Videira Belo Horizonte, nós estamos com o alvo de multiplicar o nosso culto. Nós teremos o culto a partir do dia 2 de abril, culto da manhã, provavelmente 9 horas da manhã. E teremos também o culto às 19 horas. E ontem, primeiro dia que nós lançamos o jejum, nós tivemos que colocar cadeiras, o prédio estava cheio. Eu estou tão motivado, estou tão feliz. Foi o sinal, o selo da bênção de Deus sobre nós. Então, queridos, esse jejum foi um separado. Eu queria muito que você acompanhasse, mesmo que você não vai jejuar, que às vezes você é de outra cidade, você está esperando, né, o jejum da igreja local, participa do grupo. Você pode participar, receber as confissões, você pode orar junto comigo, receber a ministração. Nós estamos lançando um livro também, o livro vai ficar pronto hoje. Os membros aqui da Videira vão ter acesso ao livro. Vamos mandar ainda hoje, no final do dia, vários livros, né, para os irmãos lá de Uberlândia, por exemplo, que já compraram os livros também. E estou vendo que o Rubim está aqui também. Se quiser, eu vou mandar livro para Goiânia, viu, Rubim? Só se quiser. Professor Juliano Ferraz, homem de Deus, passou da nossa equipe. Pastor Fabrício, lá de Goiânia, irmão precioso, que ama essa terra aqui de Belo Horizonte, também disse que nós vamos experimentar de explosão. Eu tomo posse dessa palavra. Queridos, então, a primeira semana agora, qual que é a ênfase do nosso jejum? A primeira semana, a ênfase do nosso jejum é o enchimento pessoal. E eu quero começar falando para você. Você sabe qual que é um erro que nós cometemos? Por que a primeira semana é um enchimento pessoal? Porque nós somos casa também. No Novo Testamento, nós somos... Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus habita onde hoje? Deus habita em nós. Então, a primeira casa que Deus vai encher nesses 21 dias é a casa pessoal, é você. Sabe por quê? Porque uma célula cheia, uma igreja cheia, é consequência de membros cheios. Entendeu? Tem que ser profundo. Se nós vamos experimentar crescimento na célula e crescimento dos nossos cultos, depende de crentes cheios do Espírito Santo. Porque se você for cheio do Espírito Santo, você vai ter ousadia para pregar, para evangelizar, para orar com enfermos, para convidar pessoas. E se você for cheio, você vai ter autoridade também para confrontar obras do diabo. Você vai convidar pessoas para o culto. Você sabe, eu vou te falar, eu sou pastor, eu amo o que eu faço, não tenho outra coisa. E eu não quero ter um prédio cheio, 10 cultos, 5 cultos, se não tiver vida de Deus. Então a vida flui quando os membros dessa igreja estão cheios. Por isso, a primeira semana, a nossa ênfase é um enchimento individual. Cada crente, do menor ao maior, será cheio do Espírito Santo. Nós tivemos um encontro agora com 100 crianças. E foi tanta presença de Deus que domingo nós tivemos o culto, e eu vi que o pastor Renato, a Jaciara também fizeram um encontro lá na nossa igreja em Sete Lagoas, e eu vi a abertura agora há pouco, assim, emocionante, a imagem linda. Você sabe o que aconteceu? Ontem nós tivemos um culto que o louvor tinha tanta presença de Deus. Sabe o que o Espírito falou ao meu coração? É que aquela presença estava ali porque tinha muitas crianças que haviam nascido de novo. O pastor Walter Carvalho, meu amigo, entrou aqui. Walter Alves, querido, você é um encorajador. Obrigado pela sua palavra. Tive que parar para fazer esse registro aqui. Olha só, tinha tanta unção lá naquele lugar que foi fruto do quê? Do encontro que aconteceu. Crianças que nasceram de novo. E olha, vou falar uma coisa para você.
Ontem o Espírito me fez lembrar de uma palavra profética que eu recebi quando eu estava em Goiânia. Essa palavra que foi liberada e foi confirmada por 3 pessoas, que eu seria pastor de uma igreja de 10.000 membros. Toda grande árvore, toda árvore frondosa um dia foi uma semente. Hoje, quando eu olho para cada membro da Videira Belo Horizonte, quando eu participo do culto, quando eu ministro, eu preparo a palavra, eu estou olhando, sabe o quê? Uma igreja de 10.000 membros. E estávamos lendo ontem, encheu nosso coração de fé, porque Pedro experimentou de 3.000, depois 5.000. Mas antes do Senhor encher a casa em Atos, primeiro Deus encheu individualmente cada um. Você sabe? É um erro acharmos que precisamos do Espírito Santo somente para obra, para realizar as obras de Deus. Você sabe, para termos um casamento bem sucedido, precisamos ser cheios do Espírito Santo. É um erro o empresário achar que a empresa dele vai prosperar, vai crescer, fruto só da imaginação, do conhecimento dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Empresa crescendo, avançando, é fruto, sabe de quê? De um empresário cheio do Espírito Santo, que segue a direção. Você sabe, mãe, a sua casa pode ser um lugar onde flui presença de Deus. Você sabe qual que é o erro de algumas mães? É achar que ela não precisa do Espírito Santo para ensinar os filhos. No casamento, precisamos ser cheios do Espírito Santo. No ministério, tomar decisões. Saber até mesmo fazer um jejum. Sabe o que eu fui fazer? Antes de fazer um jejum, eu fui orar, eu fui jejuar. Jejuamos uma semana. Eu fui jejuar uma semana para saber qual era a ênfase desse jejum. E o Senhor falou comigo, enchimento do Espírito Santo. A primeira casa que o Espírito vai encher é a casa individual. Então, eu estou orando essa semana, nós estamos jejuando. Sabe por quê? Por um enchimento espiritual. Nós desejamos ser cheios do Espírito Santo. Tem irmãos que às vezes reclamam de cansaço. Pastor, eu estou cansado. Eu estou muito cansado, parece que está exaurido. Se é o seu caso, eu não vim aqui para condenar você. Sabe o que vai acontecer? Amanhã eu vou falar sobre isso. Sobre o óleo da unção. Eu não tenho como fazer isso aqui, mas você mesmo amanhã vai pegar um óleo e você vai ungir a sua cabeça, você vai ungir pessoas próximas a você, você vai ver que esse óleo da unção vai trazer refresco para você. O óleo da unção traz para você saúde, vigor, sabe, aquela disposição física, fé, autoridade, ousadia, vigor mesmo para crer nas promessas de Deus, para desfrutar de um ministério abundante, de uma vida abundante. Tudo isso é fruto do Espírito. 1 João 4,13 diz, nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, que nos deu o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo talvez é a pessoa da Trindade mais negligenciada, talvez menos conhecida, por causa de exageros. Falamos muito sobre ele, mas pouco. Falamos muito nele, mas pouco sobre ele. Então, o conhecimento e a revelação que nós temos do Espírito Santo faz toda a diferença na nossa vida. Você quer ter uma vida abundante? Eu tenho certeza que a sua resposta foi sim. Você quer ter um casamento abundante? Você quer andar em santidade? Então eu tenho que buscar a santidade. Não. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o principal agente de transformação em todas as áreas da sua vida. Murilo Cordeiro de São Luís, pastorzão, amigão meu, está aqui também. Pastor Bruno Fernandes, seja bem-vindo, irmãos. Olha, eu vou falar para você, eu sinto o Espírito do Senhor tocando você onde você está agora. Sabe por quê? Porque o Senhor tem falado comigo que nesses 21 dias nós experimentaremos, sabe de quê? De uma ativação espiritual. O Espírito vai impulsionar você, vai mover você. Sabe por quê? Porque você vai ter compreensão, entendimento, clareza. Eu acho que por causa dos exageros que acontecem a respeito do Espírito Santo, aquelas coisas que é pura alma, as pessoas acabam, negligenciando a ação do Espírito Santo. Outros, por não entender, por achar que é uma coisa mística, ele não deseja pelas coisas do Espírito. E há outros também que dizem que o Espírito Santo
foi somente para aquele tempo ali na vida dos apóstolos. Eu acho isso assim, nossa, não consigo classificar com você. O que me vem agora, eu acho terrível essa linha teológica. Sabe por quê? A ação do diabo, ela foi restringida lá no Pentecostes? Não, lá em Atos. O diabo continua roubando hoje? Sim. Continua matando hoje? Sim. O diabo continua transformando, destruindo vidas hoje? Sim. Por que então que o diabo continua e a ação do Espírito não? É óbvio que não. Os discípulos, Jesus, os discípulos, o apóstolo Paulo, é para nós inspiração. O próprio apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores. E o Paulo orou mais em língua que todos os outros. Por que Paulo orou em línguas? Porque ele descobriu uma chave espiritual. Paulo descobriu um tesouro espiritual. Eu estou com um alvo pessoal nesse jejum e eu queria desafiar você. Nesse jejum, eu estou tirando de 30 minutos a 1 hora para orar em línguas. Só orando em línguas. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, daqui um pouco eu vou ler esse texto com você, ele orou mais em língua do que todos os outros. Se ele orou mais em língua do que todos os outros, porque Paulo descobriu uma mina espiritual. E aí Paulo diz que nós temos que imitar ele. Aí tem pastores hoje pregando que o Espírito Santo, o dom em línguas, não é para você. É óbvio que ele está errado, está cego. Todos nós precisamos. Por que o Senhor iria liberar o dom sobre os discípulos e sobre nós não? Nós estamos continuando uma obra. Deixe-me dizer algo a você importante. A obra que nós estamos edificando não é natural. Não podemos usar ferramentas naturais, uma obra que é espiritual. Se a obra é espiritual, eu tenho que usar ferramentas espirituais. Entende? Então, a razão pela qual o Espírito Santo nos foi dado é de alta importância, é de alta relevância. Eu ouso a dizer a você, por favor, quem está aqui comigo nessa live, se tiver alguém anotando, escreva o que eu vou falar. Tudo isso que eu estou falando hoje, esse primeiro capítulo vai estar no livro, o livro vai ficar pronto hoje. Eu ouso dizer a você que não haveria vida cristã abundante sem a ação do Espírito Santo. Eu ouso dizer a você. Eu ouso dizer a você, vou repetir, não existe possibilidade de ter um ministério abundante, uma vida abundante, sem a ação do Espírito Santo. Mas infelizmente, alguns olham para o Espírito Santo. Vamos fazer o seguinte agora? Pega esse aviãozinho que está aqui, ó, no canto aqui embaixo, aqui, ó, aqui embaixo. Manda ele para 5 pessoas agora. Tem pessoas que estão precisando ouvir isso aqui. Tem gente que está vivendo uma escassez no casamento, uma escassez na vida espiritual, uma escassez no ministério. Está liderando o céu já tem um bom tempo e não multiplica. Está liderando trabalho de igreja, não avança. Deixa eu te falar, o segredo é ser cheio do Espírito Santo. Infelizmente, alguns desconectou dessa fonte. Essa fonte. Nesses tempos de jejum, nós vamos conectar. Pastor Fernando, seja bem-vindo, querido. Você é uma bênção na minha vida e na vinha. Glória a Deus pela sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. A Isabelle colocou aqui, obrigado. Os nossos irmãos lá de Itabirito, sejam bem-vindos. Olha, infelizmente alguns olham para o Espírito Santo como se fosse um opcional de um carro. Eles olham para o Espírito Santo assim, o opcional é ter o de entrada, né? O que tem mais alguns opcionais, e tem o top, como se diz aí, o carro que é né, o da categoria o melhor. Aí esse tem teto solar, tem isso, tem aquilo outro, tal. Ah, não, esse eu vou querer. Aí ele tem a opção de querer esse opcional ou não. Então, teto solar é opcional, né? Banco de couro é opcional. Tem alguns que olham para o Espírito Santo como se fosse algo opcional. Não é. Não é. O Espírito Santo é fundamental. O Espírito Santo é essencial. O Espírito Santo é essencial para o entendimento do Evangelho da Graça. É Ele que abre os nossos olhos.
Você sabe, o apóstolo Paulo, ele deu tanta relevância, tanta importância para o Espírito Santo, que quando ele visitava uma igreja, ele não chegava lá e perguntava: está tudo bem? Vocês estão com algum problema? Como é que estão as famílias? Como é que estão os irmãos? Primeira coisa que o apóstolo Paulo fazia, olha só, Atos 19:1. Atos 19:1. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns dos discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo? Então, primeira coisa que Paulo chegou, perguntou: vocês receberam o Espírito Santo? Eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou: em que fostes batizado? Responderam: no batismo de João. Aí olha a resposta de Paulo. Paulo respondeu: João batizou para o arrependimento, mas a respeito de Jesus, ele veio para batizar vocês com fogo. Sabe o que Paulo fez? Impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e eles começaram a falar em línguas e profetizar. Começaram a falar em línguas e profetizar. Então, o Espírito Santo, ele é apresentado em um lugar de muita importância em nossa relação com Deus. Jesus, enquanto Jesus esteve com os discípulos, Jesus ensinou, Jesus guardou, Jesus protegeu. Mas ele falou assim: agora virá o outro. Sabe o que significa a palavra no original outro? Semelhante ao que veio primeiro. Sabe o que significa isso? Um foi e o outro veio. Então presta atenção. Nós precisamos aprender a relacionar com o Espírito Santo para acessar as riquezas da nova aliança. É através do Espírito que nós vamos acessar cura, transformação, crescimento, abundância, dons. É através do Espírito Santo que nós seremos usados por Deus. Isso é precioso. Por que o Espírito Santo vem morar em você? Eu quero falar sobre 3 coisas rapidamente para orar com você hoje. Primeira coisa, a importância do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 25 e 26. Cadê o meu assistente? Tinha um assistente meu aqui eficiente que colocava as referências aqui. João 14, 25 e 26. Cola aí para mim. João 14, 25 e 26 diz assim, ó: e isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, letra maiúscula, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo. Essa é a importância do Espírito Santo. Cadê o pastor Miguel? Não, o Miguel cola a referência para mim. Olha só, você sabe o que significa isso? É que, não, gente, olha esse versículo. A importância do Espírito Santo. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Teve coisas que eu ensinei para vocês, mas virá o outro Consolador, que ele vai ensinar coisas superiores, vai lembrar vocês. Então, hoje, eu e você temos oportunidade, ou privilégio da parte de Deus, de termos acesso às revelações, a coisas do Espírito que os discípulos às vezes não tiveram. O Espírito faz isso. A primeira coisa, a primeira função do Espírito Santo é nos ensinar. Ensinar. Você quer ser ensinado como cuidar do seu negócio? O Espírito Santo vai te ensinar. Você quer saber como levar uma célula a crescer, avançar, frutificar? O Espírito Santo vai te ensinar. Mas você também quer saber coisas triviais como ser mais efetivo na sua casa? Nos afazeres da casa? O Espírito Santo pode ensinar isso. O erro de alguns é pensar que o Espírito Santo é só para quando eu subo para pregar, aí eu preciso do Espírito Santo. Quando eu vou liderar, eu preciso do Espírito Santo. Quando eu vou orar, não. Você pode, o Espírito Santo te ensina sobre todas as coisas. Nós tínhamos um irmão lá em Goiânia, que ele
foi contratado por uma função e o gerente, uma pessoa super capacitada, um currículo assim, ó, impecável, teve um problema e teve que ser afastado. E ele pegou uns 30 dias de atestado porque o problema dele era grave. E aí, não tinha ninguém na empresa, o presidente da empresa lá, o diretor, chamou ele e falou assim, ó, esse cara aqui, você sabe, é uma pessoa quase insubstituível, você vai ficar no lugar dele. Ele falou, mas eu não sei. Aí ele falou, resolve aí. E aí, ele lembrou de que um dia, o pastor Aloysio, em uma das suas pregações, falou sobre isso, que o Espírito te ensina. Sabe o que ele fez? Foi, Espírito Santo, eu vou orar todos os dias e o Senhor vai me ensinar como que eu devo fazer. Você sabe, de forma assustadora, ele começou a ter compreensão, clareza, entendimento do que ele deveria fazer na empresa. Essa pessoa, infelizmente, não voltou, né? Fez um acerto e, de forma surpreendente, ele foi contratado para ganhar, não foi 10 não, ele ganhou, se eu não me engano, acho que foi 12 ou 14 vezes mais do que ele ganhava. E o patrão dele falou assim, ó, eu tô chocado com você. Me fala, você já sabia disso? Ele falou, não. Como que você, em 30 dias, superou dessa maneira? Aí sabe de uma coisa? Ele teve a oportunidade para pregar para o patrão dele, para o diretor da empresa. Sabe o que ele falou? Ele falou, não tem mérito nenhum. Simplesmente eu oro e o Espírito Santo me fala o que eu devo fazer. Aí ele diz, como assim? Que é isso? É porque nós pensamos que o Espírito não ensina isso. O Espírito Santo, uma das funções dele é ensinar, é lembrar. A segunda coisa, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18 diz assim, e todos nós com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Eu falei isso para o irmão hoje, a glória do Senhor, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Espírito Santo, a segunda coisa, ele é o principal canal de transformação nas nossas vidas. Tem alguma área da sua vida que você necessita de transformação? Seja honesto. Essa pausa aqui é justamente... Tem alguma área da sua vida? Não precisa você escrever aqui não. Obrigado, Miguel. Tá aí. Tem alguma área da sua vida? Você sabe, quando você contempla a Cristo, mas quem leva você a contemplar a Cristo é o Espírito. Então, um exemplo, você trata mal sua esposa. Alguns pensam que, alguns estão perguntando se a live vai ficar salva 24 horas. Amanhã aí eu tiro ela daqui e subo ela para o meu canal no YouTube. Presta atenção, você trata mal sua esposa. E aí alguns falam, não, você tem que fazer uma terapia. Eu respeito isso, quer fazer, faça. Aí algum fala, não, isso aí é uma maldição hereditária, sua família, seu pai era assim, ficam se vasculhando, olhando para dentro. Deixa eu falar uma coisa para você. O alvo do Espírito é levar você, a pegar você, tá aqui Cristo. O Espírito leva você a contemplar a Cristo. O Espírito mostra você, te constrange dizendo, Cristo trata a igreja dessa forma? Não. Cristo é rude com a igreja? Não. Cristo é duro com a igreja? Não. Então você não pode ser com a sua esposa. Aí o Espírito vai transformando você. Você vai se alimentando, lendo a palavra, lendo capítulos de livro, orando, participando desse jejum. Então não é a baganha. Eu vou jejuar e Deus vai me transformar. Não! É quando você contempla o Espírito, é quando você ora, é quando você vai para o seu quarto, você coloca uma música, aí você ora, você fala, vem Espírito sobre mim. Aí o Espírito vem. Quando o Espírito vem, ele transforma você. O Espírito te constrange. Sabe o que aconteceu um tempo desse? Eu fui disciplinar um dos meus filhos, eu fui corrigir ele. Ele estava errado. E eu estava certo em posicionar com meu filho. Mas eu falei uma palavra para ele que isso me incomodou depois. O Espírito falou assim comigo, você questionou a identidade do seu filho. Não está certo. Sabe o que eu fiz na hora? Fui orar. Senti mesmo. E depois eu procurei ele. Falei, olha, eu falei algo para você que eu não deveria. Eu quero te pedir perdão. Ele, não, pai, é verdade. Sabe quem foi que me transformou?
Não foi eu ficar lá me pesquisando, vasculhando. Não, o Espírito Santo, sabe por quê? Ele reside dentro de mim. Quanto mais intimidade que você tem com o Espírito Santo, quanto mais você busca pelo Espírito Santo, quanto mais você cresce nessa intimidade de buscar, ele vai transformando você. Às vezes, tem mulheres que tratam o marido de forma errada, afronta, não tem, sabe, uma ternura para falar com o marido, não tem uma sabedoria, muito rude, muito, sabe assim, áspera. Aí alguns dizem, não, é porque eu sou assim mesmo, a região que eu moro, eu sou descendente disso, o povo lá... Não, deixa eu te falar, isso é tudo conversa isso tem um nome. Isso é ser sem educação, isso é ser carnal. Quando você é cheio do Espírito Santo, você manifesta os frutos. Paciência, longanimidade, sabe, perdão, essa doçura de saber relacionar com o marido, com a esposa, com o filho, discípulo. Não é porque você é um líder, é um pastor, é um discipulador, dá direito você falar de qualquer maneira, não. O irmão errou, você vai constranger ele, você vai ter sabedoria. Sabe, você está num trabalho, uma pessoa está enferma ou possessa, você tem autoridade para orar. Sabe por quê? Porque o Espírito vai te transformando. Então eu quero dizer para você, prepare-se para ser transformado nesses 21 dias. Pessoas que convivem com você vão olhar para você e vão dizer, meu Deus, como você está demonstrando vida, presença, graça. Sabe, uma das coisas quando eu viajo, que eu amo, às vezes acontece comigo, é quando eu estou em algum lugar e às vezes uma pessoa puxa a conversa comigo, eu vou conversar, de repente a pessoa fala assim, com o que você trabalha, o que você faz? Aí eu falo para ela, eu sou pastor, ela falou, eu percebi que tinha alguma coisa diferente de você. Sabe o que ela percebeu? Vida. E aqui eu quero terminar falando da última coisa. A primeira coisa, só para lembrar, a importância do Espírito Santo. Primeira coisa, o Espírito Santo foi nos dado não para ser uma força, sabe, algo que as pessoas pensam assim, de repente vem uma energia e você é tomado. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Eu vou falar mais sobre o Espírito. Essa semana toda eu estou falando do Espírito Santo. O Espírito quer relacionar com você. Ele quer te ensinar. Ele quer ensinar sobre o seu negócio. Ele quer ensinar você no seu casamento. Ele quer ensinar você com seu filho. Ele quer ensinar você. Esse é o primeiro. Segundo, ele é um agente de transformação. O terceiro, você precisa saber como que o Espírito trabalha. Sabe como que o Espírito trabalha? O Espírito trabalha através da interação. Como que o Espírito trabalha, gente? Através da interação. É um erro você pensar que as coisas do Espírito é ser passivo. Romanos 8, 26, eu já estou finalizando e vou orar com você. Romanos 8, 26 diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste. Semelhantemente nos assiste. Sabe o que significa a palavra assiste? Sunante lamba nomai. Palavrinha complicada no original, né? O Espírito Santo nos assiste. O que significa? Você está assistindo, ele nos acompanha. Ele está te assistindo. O Espírito Santo nos assiste. Sabe o que significa a palavra assiste? Sunante lamba nomai. Sabe o que significa a palavra sunante lamba nomai? Trabalhar junto. Trabalhar junto. Lutar, obter algo juntamente. Trabalhar lado a lado. Sabe o que significa sunante lamba nomai? Trabalhar junto, estar lado a lado com alguém. Então, olha para cá. Isso nos leva a entender que o Espírito Santo está trabalhando junto comigo. O Espírito Santo interage com você. A Bíblia é clara em dizer que ele veio nos ajudar, nos capacitar. Então, se ele nos capacita, é porque ele está fazendo algo através de nós. É uma parceria. Nós precisamos entender que a obra do Espírito Santo não é unilateral. Ele não faz sozinho. Ele age junto conosco.
Primeira coisa que eu falei hoje, o Espírito Santo te ensina. Segunda, ele te transforma e ele trabalha junto com você. Quando nós falamos dos dons, a Bíblia diz o quê? Procurai com zelo os melhores dons. Eu estou fazendo um resumo, não dá tempo aqui. Você vai ter que adquirir esse livro para você ter conhecimento. Então, quando Paulo diz procurai com zelo os melhores dons, quem é que procura os melhores dons? Quem é que procura? Sou eu. Então não é passividade, é interação. É uma busca que vem de você. 1 Timóteo 4,14, Paulo falando a Timóteo, não te faça negligente para com o dom que há em ti. Então, se existe negligência, é porque eu tenho alguma ação no dom. Tem gente que pensa, não, eu vou ficar sentado aqui e o Senhor vai fazer. Deixa eu te falar, isso tem um nome. Sabe qual é o nome disso? Passividade. Quem é passivo não recebe nada de Deus. A obra de Deus é feita por Deus através de nós. Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, mas é um privilégio trabalhar junto com Ele, é um privilégio estarmos juntos, é um privilégio essa interação com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que orava em línguas mais do que todos os outros. Ele diz isso, dou graças, olha o que diz, 1 Coríntios 14, 18. Miguel, cadê você, Miguel? Não some não, Miguel. O pastor Renato escreveu aqui, quem é passivo não recebe nada de Deus. Por que tem gente na igreja que tem 10, 15 anos, 7 anos, vive frequentando culto de libertação, tem 8 anos? Porque o Espírito Santo não transformou ele. Não tem interação, não tem busca. Quanto mais você busca, mais você ora, mais você lê, mais você é parecido com ele, mais você vai sendo parecido com Cristo. O alvo do Espírito Santo é limpar você, transformar você, trabalhar em você, para levar você para se parecer com Cristo. Pastor Philips colocou aqui no original, Sunanti Lamba Nomai, lutar, trabalhar junto, lado a lado com alguém. Olha aí, o Espírito quer trabalhar com você. Quando você for para uma célula, você não está sozinho, ele está dizendo, estou trabalhando junto com você. Vai ministrar louvor, vai ensaiar para o louvor, e eu vou tocar as vidas que quero junto com você. Você vai ministrar a canção, mas sou eu que vou te libertar. Vai fazer encontro de criança? Prepara mesmo, ora, faz teatro, faz as coisas, tudo que tiver. Mas na hora que você abrir sua boca, eu vou tocar no coração das crianças. Isso é parceria. O Miguel colocou aqui, 1 Coríntios 14, 18. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então, isso aqui é interação. Quem é que fala? Paulo. Paulo então ficou quietinho, braço cruzado, lá na minha casa. Estou na graça. Não! Paulo diz, o dom foi dado. Paulo descobriu uma mina de ouro. Uma mina de ouro foi liberada para ele. O dom espiritual, falar em línguas. Edificação pessoal. Edificação, revelação, riquezas, autoridade para pregar, clareza do evangelho. Sabe, mente sã para compreender as coisas de Deus. Não é uma mente conturbada, destruída, pensamento louco, não. Uma mente clara. Aí Paulo diz, quanto mais eu oro em línguas, mais eu sou edificado, mais eu recebo revelação. Aí ele orava. Sabe o que Paulo está dizendo? Tem um grupo aqui de 20, 30 pessoas, eu oro em línguas mais do que todos vocês. Já pensou se eu chego na igreja hoje, numa série, e falo, eu oro em línguas mais que todo mundo? O que alguém vai falar? Arrogante. Mas Deus não achou isso não. O Espírito Santo fez questão de até colocar isso na Bíblia. Sabe por que Paulo orava mais do que todos os outros? Porque Paulo queria ter edificação pessoal. Primeira semana do jejum é semana de edificação pessoal. É ser cheio do Espírito Santo. Tire um tempo nesses dias para orar em línguas. Tire um tempo. Pastor, eu não oro em línguas. Hoje, 19h30, eu vou fazer uma reunião. E o objetivo dessa reunião é me ensinar sobre o Espírito Santo e orar pelo Espírito Santo, para que as pessoas recebam e nós vamos orar. Se você quiser acompanhar, você que é de fora, você vai no meu canal hoje no YouTube, Francisco Vasco, e você vai acompanhar. Não vai ser no da Videira BH, vai ser no meu, Francisco Vasco. Deixa eu terminar falando uma coisa com você. O Espírito Santo trabalha junto com você. A obra do Espírito não é unilateral, é interação. Quanto mais você busca, quanto mais você ora, quanto mais você vai se enchendo,
Isso vai fluindo do seu interior, vai fluir rios de água viva. Amém? Eu finalizo esse momento falando para você de uma experiência que eu tive muito poderosa. Posso contar essa experiência para você? Eu estava com o carro da minha esposa. Quando nós tínhamos 2 carros, toda segunda-feira eu pegava o carro da minha esposa e abastecia. E teve um dia desse que eu parei o carro da minha esposa, nesse dia dessa experiência poderosa. Presta atenção, ouça essa experiência. Foi tão poderoso isso que eu abasteci o carro da minha mulher e eu coloquei R$100. Coloquei R$100. Aí eu passei numa lombada, num quebra-mola, e me chamou a atenção lá no painel do carro da minha esposa. Computador de bordo, que chama essa função. Colocou assim, ó, autonomia. O Espírito Santo falou comigo na hora. O Espírito Santo falou comigo, sabe quem é esse frentista no posto? O frentista é o Espírito Santo. Você é que decidiu quanto que você vai querer, não é o frentista. Não é o frentista que diz, eu quero, você vai colocar 40. Não, é você que decide. O frentista é o Espírito Santo. O Espírito Santo pergunta sempre, quanto que você vai querer? No meu caso, eu coloquei 100. E o quanto que eu coloquei fala também da minha autonomia. Se você quer, por exemplo, se eu estou hoje a 800 quilômetros de Goiânia, se eu quero ir para Goiânia, eu preciso encher o tanque, na metade do caminho eu preciso colocar mais um tanque, senão eu não consigo chegar. Não tem como eu colocar R$50 para querer chegar em Goiânia. Então presta atenção. Se eu quero chegar a Goiânia, eu preciso encher o tanque. Quanto que você quer de Deus nesses dias? Quanto que você quer? Você quer ser usado por Deus poderosamente? Você quer realmente, sabe, às vezes trabalhar com pessoas ali, as situações às vezes de risco, quer trabalhar às vezes com uma obra social, você quer crescer, quer frutificar, você quer, pastor, eu quero um milagre no meu casamento. Então deixa eu falar uma coisa para você, o Espírito Santo está perguntando, quanto você vai querer? É tempo de nós enchermos o tanque. Eu queria orar com você agora. Queria que você fosse cheio. Depois eu vou colocar essa canção lá no nosso grupo. Vem Espírito. Por isso vem Espírito Santo. Queria que você fechasse os seus olhos onde você está agora. Que você invocasse o Espírito onde você está agora. Queremos ser como tu és, Senhor. O Espírito quer transformar Vem você. Espírito. Vem Espírito. O Espírito quer encher você. Faz morada. Talvez você está triste. Você perdeu alguém. O Espírito Santo quer consolar você. Vem Espírito. Talvez você experimentou um divórcio, uma separação. Você se sente sozinho. O Espírito Santo quer ser seu companheiro. Talvez você está vivendo preso em vícios, no pecado. O Espírito Santo quer libertar você. Talvez você está estagnado, tem tempo que não cresce, não avança. Espírito Santo, Ele quer trabalhar através de você. Tua glória, Jesus. Vem Espírito. O Espírito quer trazer revelação para você. O Espírito quer encher você de uma maneira extraordinária. Você vai frutificar nessa unção. Você vai avançar nessa unção. Vai ter tanta presença de Deus nesse dia. Tanta unção,
tanto poder, tanta glória. Você vai ser tomado de uma maneira preciosa. Talvez você está com o coração pesado, angustiado, amargurado. O Espírito Santo vai aliviar você. Purifica-me, Senhor. Edifica-me, meu Deus. Templo eterno pra... Oh, Espírito, 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 Espírito. Purifica-me, Senhor. Oh, Espírito. Edifica-me, meu Deus. Oh, Espírito. Aleluia. Oh, Espírito. Estamos finalizando a primeira live hoje. Todo o tempo tivemos mais de 200 pessoas, mas eu penso que nós podemos ter mais. O objetivo aqui não é uma vaidade de números. O objetivo aqui é um desejo de edificação. Quero contar com você para enviar essa live. Ela vai ficar salva 24 horas. 24 horas. Mas eu vou te falar uma coisa. Prepare-se para ter experiências tão marcantes, tão poderosas. Para alguns, você vai lembrar dos primeiros dias e vai ser algo muito mais forte. Esse vai ser o melhor jejum da sua vida. Se você não entrou no grupo, entra agora através do link da bio e você vai poder ouvir essa live mais alguma vez e amanhã nós estamos juntos. Fica na paz, que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.